Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e hoje falaremos no vídeo aqui dessa terça-feira. Amanhã é um jogo importante demais para o Fluminense, oitavas de final da Copa do Brasil. Estou no aeroporto nesse momento, nessa correria, só consegui parar para gravar aqui, né? Vocês vão ouvir daqui a pouco, vão ouvir agora a voz do aeroporto aqui. Mas estamos indo lá para mais um jogo, para cobrir um jogo em loco ali, Fluminense Internacional. Mas enfim, o vídeo de hoje é para a gente falar sobre contratações e sobre quem vai a campo, né? Jogador que pode desfalque para o jogo de amanhã, jogador que pode jogar. Vamos rodar a vinheta e começar a falar sobre isso aqui no canal Gol de Barriga. Antes de começar, vou pedir para você deixar o like, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente, tá? Para a gente bater 15 mil inscritos. A gente está numa pegada boa aqui da galera se inscrever. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, por favor, deixa o like aqui, que ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo. Eu continuo fazendo, o YouTube continua entregando. Todo mundo está feliz nisso, tirando a parte do nosso time nos últimos 4 jogos, né? 5, se a gente contar com a semifinal do Mundial. Vamos lá, vamos começar a falar sobre contratações, né? Diogo Dantas, colunista do Jornal Globo, falou que o Fluminense tem interesse em um zagueiro, um camisa 10 e um camisa 9, né? Acho que são 3 posições que o Fluminense precisa muito, né? A zaga, pensando muito no agora, quando você pensa que você perde o Ignacio por 6 semanas e o Thiago Silva não pode jogar todos os jogos, teremos jogos que a gente vai ver na zaga Freitas e Thiago Santos, ou Freitas e Manuel, a gente vai ver o Manuel atuando. O Manuel nem foi horroroso no Morumbi, todo mundo foi mal, né? Mas não foi um dos destaques negativos, mas não é algo que o torcedor consiga confiar. O que me deixa meio na dúvida é porque o Fluminense não fala de pontas, né? O Diogo Dantas, segundo a matéria, bem que o Diogo Dantas recentemente tem uma matéria sobre o consórcio Maracanã com o Vasco também, que é uma matéria que não faz sentido nenhum para o torcedor, né? E obviamente não foi nada para frente porque não fazia sentido a matéria. Mas a gente está aqui para debater a informação e ele trouxe essa informação. E a minha dúvida não fala de pontas, só que o Fluminense a gente sabe que tem negociação com o Vitinho e negociação com o Lucas Ribeiro, né? Já tem proposta na mesa dos dois. Então, talvez o que dê a entender que esses são os 2 jogadores de lado de campo mais, né? Apesar do Lucas Ribeiro também jogar um pouco centralizado, e o Fluminense, além deles, vai querer um camisa 10, um 9 e um 3. Se for um 3, um 10, um 9, talvez o Lucas Ribeiro me incomoda um pouco, né? É um pouco menos. O Vitinho me incomoda, independente de qualquer coisa, né? Vamos lá, vou só atualizar ali sobre o Vitinho, né? Sobre o Vitinho, a informação que a gente tem é que o Fluminense ganha mais concorrência porque tem um time da Arábia que está pagando muito, tem uma proposta muito mais alta que a do Fluminense, que não dá para o Fluminense brigar, se for no sentido financeiro. O Vitinho só viria para cá se comprasse o projeto de vir pro Fluminense, de voltar para o Rio de Janeiro. Financeiramente, o Fluminense não vai conseguir, e ainda bem, né, comprar essa briga. E Lucas Ribeiro, que já tem, né, o Vitor Lessa trouxe a informação ontem que o Fluminense tem interesse, e depois o GE atualizou dizendo que o Fluminense já fez uma proposta para o Lucas Ribeiro, né? E aí, cara, vou falar minha opinião sobre os dois, apesar de já estar sendo repetitiva. Eu acho, ontem no Jornada a gente estava debatendo, e o Cauã fala que ele sabe o que o Vitinho vai apresentar ao Fluminense, ele não sabe o que o Lucas Ribeiro vai apresentar, né? Que apesar de bons números, que é até o que eu vou trazer daqui a pouco do Lucas Ribeiro, é um campeonato muito mais fraco, né? As últimas 3 temporadas a gente está falando de campeonato sul-africano e está falando da 2ª divisão da Bélgica. Então é um campeonato mais fácil, apesar dele conseguir chegar em 2 finais da Champions da África, que aí tem um nível um pouquinho mais forte ali, mas mesmo assim são números que podem ser inflados em relação a isso. E aí, o que eu parei para analisar, né? Fui olhar as últimas 3 temporadas de todo o nosso ataque. A média de participação de gols, não é média de gols, tá? Só para deixar registrado, é gols mais assistências, são participações diretas de gol. Ou seja, se a pessoa deu 10 gols e 2 assistências, são 12 participações de gols. Se deu 5 gols e 8 assistências, 13 participações de gols. E aí, vendo esses números, cara, a gente tem hoje no nosso elenco, que já estão no nosso elenco, né? Tem o Cano com uma média de 0,47, muito inflado ainda por 2023, apesar que a média desse ano é muito parecida com a de 23, tá? Só para deixar registrado, a média do ano passado é que joga um pouco mais para baixo. Mas 0,47, Everaldo com 0,35, o John Kennedy 0,32, ou seja, a cada 3 jogos o John Kennedy participa de um gol, se for contar as últimas 3 temporadas dele. Canóbio 0,3, Serna e Keno 0,29 e Soteldo 0,23. Acho muito surreal, a gente gastou no Canóbio 37 milhões por 80%, um cara que tem uma média de gols do atacante de 0,3.
E mais assustador ainda é o Soteldo, que a gente pagou mais caro, né? Porque a gente pagou 30 milhões pela metade dele, uma participação nas últimas 3 temporadas de 0,23, ou seja, a cada 5 jogos que o Soteldo estiver em campo, ele consegue dar uma assistência ou um gol. Isso é muito assustador e isso é muito preocupante, essas duas contratações. E onde é que o Vitinho e o Lucas Ribeiro se encaixam, né? O Vitinho, vamos lembrar que as últimas 3 temporadas o Vitinho faz no campeonato também no nível mais fraco. Então você tem que pegar esse número e entender que esse número aqui no Brasil, na teoria, provavelmente vai ser mais baixo que esse. E a média do Vitinho nas últimas 3 temporadas é de 0,32 gols. É a mesma média do John Kennedy, e a gente sabe que o John Kennedy, apesar de gols muito importantes, não é um goleador. Eu me preocupo muito com isso, acho que a gente está com uma dificuldade de gols absurdas. Se a gente for pensar o jogo contra o Flamengo, se eu estiver enganado, eu vou estar sendo enganado por um lance aqui, tá? Mas no jogo contra o Flamengo, os últimos 3 jogos do Fluminense, contra o Flamengo está uma finalização no gol, que é um chute do Bernal. Contra o Palmeiras está uma finalização no gol, que é o pênalti do Germancano. E contra o São Paulo está uma finalização no gol, que é o gol do Samuel Xavier. Então, assim, é um chute de um volante de fora da área que vai em cima do goleiro, é um gol de pênalti e é um chute de fora da área do meu lateral direito. E a gente contrata um atacante que tem uma média de 0,30 num campeonato fraco, onde, na teoria, os números deles estão inflados ali. A cada 3 jogos e meio, ele participa de um gol. Então é uma média muito fraca. Mais uma vez, não estou falando de gols, tá? Você pode pensar, mas ele não é centroavante. Estou falando de assistência também. Que a função, a gente hoje precisa, com esses 3 9 que tem, apesar da informação que o Fluminense quer um camisa 9, a gente precisa de um ponta que crie oportunidades, que dê assistências. E acho que não é o caso do Vitinho. O Lucas Ribeiro tem uma média alta, tá? É uma média de 0,65 nos últimos 3 anos. São números realmente muito bons do Lucas Ribeiro nas últimas 3 temporadas dele. Isso é inquestionável. Porém, todavia, é um campeonato que eu falei, esse número pode estar inflado. Mas se me falar que ele vai me entregar uma média de 0,4, 0,5, ele já está melhor do que todos os nossos atacantes atuais. Então, acho que não vai ser um custo muito alto também do Lucas Ribeiro. Até hoje, todas as transações dele, nenhuma se teve que comprar, a gente não tem nenhum valor em cima disso. Claro que ele está num bom momento ali, que está com 26 anos, é uma boa idade, é uma melodia, um time com dinheiro, não um time que está desesperado querendo pagar contas. E ele vem em um momento pós-mundial que ele faz um bom mundial, né? Acho que a galera às vezes está exagerando, tratando ele como acabou com o Fluminense. Eu não confesso que não enxerguei dessa forma, mas acho uma boa aposta. Entre os dois, o Lucas Ribeiro para mim não é a solução dos problemas, mas não é um jogador que me incomoda, estou sendo bem sincero aqui, a chegada dele. Diferente do Vitinho. O Vitinho é um jogador que me incomoda, é um jogador que a torcida já vai chegar com uma pressão absurda. E no Flamengo, um dos motivos dele não ter vingado lá foi a pressão também da torcida. Isso é um relato de flamenguista. Eu estava conversando muito com o pessoal ali do Charla, né, que tem o Matheus e o Betão, que são flamenguistas. Nesse momento o Vitor Lessa traz um café para mim da Casa do Pão de Queijo, publicidade. Um abraço para a Casa do Pão de Queijo. E ele sente essa pressão de ser a contratação mais cara da história do Flamengo na época, e ele vem para substituir o Vinícius Júnior. Ele não lida bem com isso. Sempre foi um jogador reserva, mais uma vez, tem uma temporada muito boa em 2021 com o Renato Gaúcho, mas não dá pra gente trazer 2 jogadores seguidos, displicentes, que é, quando você vai ver sobre o histórico dele, é um cara desligado no campo, displicente tecnicamente, taticamente, né? Falei tecnicamente, taticamente, que é o Vitinho e o Soteldo, e os dois porque trabalharam bem com o Renato. A gente vai fazer um contrato de 2, 3 anos, será que o Renato vai ficar 2, 3 anos? Então, acho muito arriscado, tá? Vamos só agora falar de uma atualização pro jogo de amanhã. Eu quero a opinião de vocês sobre esses números que eu levantei e sobre a contratação de Vitinho e Lucas Ribeiro. O outro ponto é só uma atualização sobre nossa lateral esquerda, né? Para fechar o vídeo aqui mais rápido. No último jogo, todo mundo ficou meio em choque porque o Fluminense viajou com o René, o Fuentes e o Wagner, o moleque da base de 17 anos, que faz um jogo contra o União Espanhola no Chile. Até faz um bom jogo, assim, né? Um jogo que joga muito mal, o time todo reserva. A gente tinha 2 moleques de 17 anos nas laterais, mas faz um jogo justo, eu acho. Ele viaja e na hora da relação não vai para nenhum jogador, né? E aí ontem sai a informação, apesar que eu acho que na transmissão já tinha dado a informação, que eu vi no chat gente falando que o René teve uma lesão no calcanho, né? A mesma coisa que o Thiago Silva teve, mas um pouco mais leve, então provavelmente não joga, né? Se fez uma viagem casada, foi direto para Porto Alegre, talvez por isso, os 3 viajando, e o Fuentes tem um desconforto no jogo, logo após o desconforto muscular, logo após o jogo contra o Palmeiras,
teria condições de jogo se você forçar, mas o Renato achou arriscado, porque provavelmente está contando com ele para o jogo de amanhã. Então amanhã a gente deve ter Fuentes como titular, e ele não quis relacionar o Wagner amanhã, provavelmente, ainda mais com a atuação muito ruim do Guga, sendo improvisado pelo lateral esquerda, provavelmente no segundo tempo, né, que eu tô falando. Provavelmente o Wagner pode ir pro banco. Não sei se eu fico muito confortável com o Fuentes, não é um absurdo, os últimos jogos dele são ok, não acho que é jogo para ser titular. A gente perde, o René seria um titular muito mais confiável para jogar contra o Internacional. O René tem essa desconfiança da torcida do Inter, até por atuações, inclusive, contra a gente em 23, mas no último jogo que ele joga lá, antes do Mundial, ele joga uma boa partida. Então, acho que seria um jogador mais seguro da gente jogar um jogo eliminatório do que o Fuentes. Espero que o Fuentes vá muito bem, que esteja apto para o jogo, porque também é melhor do que loucura eu achar que é melhor não ir com o lateral esquerdo. Então, que o Fuentes faça uma boa partida, que ajude muito o Fluminense, porque amanhã é um jogo tenso, um jogo importante demais para o Fluminense. Tá? A gente vem de 5 derrotas. Na história, o Fluminense, o recorde dele são 6 derrotas seguidas, que foi na temporada passada, aquela sequência de 4 derrotas que demite o Diniz, que é o caso após o Fla-Flu, e depois Grêmio e vitória com o Marcão. Então espero que o Fluminense não iguale essa sequência no jogo de amanhã, tá? Estamos viajando, vai ter uma cobertura, vai ter live todo dia, 2 lives, vai ter pré-jogo, vai ter redes sociais. Então se inscreve aqui no canal, que ajuda muito, segue a gente nas redes sociais também e deixa o like no vídeo, tá bom? Tamo junto, até a próxima, espero que acabe essa fase ruim do Fluminense.